Você conhece um idoso que é teimoso? Eu conheço. Meu pai. Herma está falando aqui, ó, o pai dele é teimoso. Você conhece um idoso que às vezes é até agressivo? Ó, a Silene está lá no Uber assistindo a aula. Um beijo, Silene. Amém. A agressividade e a teimosia são sinais presentes em idosos. Por que isso, Erlane? Quando a pessoa começa a ficar idosa, ela tem um conflito consigo mesmo, né? Não sei se vocês tiveram não, tá? Mas eu tive esse conflito comigo mesma quando eu fiz 30. Quando eu fiz 30 anos, eu pensei assim, caramba, né? Eu tinha 20, aí 30, tá parecendo que tá envelhecendo, né? Quando eu fiz 30, me deu um pezinho na consciência. E é engraçado isso, porque eu com 40, eu vou fazer 41, né? Vai ser minha festa de 40, que é a C, vai ser no dia 23 desse mês, que eu vou compartilhar com vocês também. E no dia... Quando eu fiz 40, eu não tive essa ressaca de idade, não, sabe? Com 40 anos, é o que eu sinto hoje, vocês podem me corrigir se alguém, né, sente diferente. Com 40 anos, eu tive a certeza que eu estava, tipo, madura. Eu sei que com 50 eu vou estar mais madura, com mais sabedoria, né? Porque para mim, quanto mais idade você tem, mais sabedoria que você tem. Você vai adquirindo, né? Só que com 40, hoje eu me sinto uma mulher muito mais segura, uma mulher muito mais madura, uma mulher muito mais determinada, empoderada mesmo, sabe? Então, o sentimento da de 40 é um sentimento muito diferente, porque é um sentimento que eu tô no meu ápice, assim, sabe? Tem gente que fala que é a idade da loba, né? E eu acho que é uma idade muito bonita, a idade de 40 anos. É uma idade que a gente não pensa nisso, mas quando você chega aos 40, você fala assim: caramba, quanta coisa eu já construí. O meu lastro, né? Eu não falo com vocês sobre lastro. Olha o que eu já construí, olha o tanto de coisa bacana que eu posso fazer ainda, né? E aí, quando você faz 60 anos, você já está próximo lá de ser considerado um idoso. E às vezes você já está com algumas dificuldades, às vezes alguma dor articular, às vezes dificuldade para fazer alguma coisa, às vezes você ficou doente, né, por alguma situação, às vezes hipertensão, às vezes diabetes, né? Então, com 60 anos, de uma forma geral, o ser humano, seja ele homem ou mulher, ele já começa a enxergar que tá próximo. Depois me pergunta, Josi, no privado que eu te respondo, tá? Que já está próximo dele estar idoso mesmo, de estar mais dependente. E aí, o que que acontece, gente? As pessoas, às vezes, por zelo, fala, fulano, não faz isso, fulano, cuidado com isso. E o idoso fica muito intrigado, porque ele não quer ser mandado, ser contrariado. E aí começa a teimosia. Essa teimosia é o quê? É como se ele quisesse mostrar que ele ainda tem condições de fazer as coisas dele. Então, ele não vai ficar te obedecendo. Isso é uma coisa normal do ser humano, seja ele homem ou mulher, ok? Só que com o passar do tempo, o que que acontece? O idoso, ele pode ter algum tipo de demência. E aí que mora o perigo. Desculpa, gente, a minha rinite atacou. Celinha, pega uma água para mim. E aí, o que que acontece? Quando vem algum tipo de demência... Desculpa, gente. Quando vem algum tipo de demência, esse idoso ele pode ficar ainda mais teimoso e ainda mais agressivo. E qual é o maior problema? Que muitas vezes as pessoas não conseguem entender
que não é ele, é a doença. O que acontece? Quantas pessoas não entendem que a teimosia é uma coisa natural do idoso e a agressividade pode estar relacionada a algum tipo de doença? As pessoas começam... Já mudei, Roseli. Obrigada, deixa aqui para mim. As pessoas começam a achar que o idoso tá contra a cuidadora, tá contra a esposa, que o idoso tá maluco, que o idoso... Oi, tia! Minha tia também, ó. Amanhã você tem que vir ver a casa nova, tá? Estamos colocando tudo em ordem aqui. E aí, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Mas aí a Denise... Opa, barulho que não pode. A Denise Aparecida vai cuidar de uma paciente, tá? Ela tá falando, ó, atende uma paciente psiquiátrica que é muito difícil. Se a Denise vai atender a paciente, ela tem que entender que a doença dela, a doença da paciente dela, faz com que ela seja agressiva. E aí ela tem que se banhar de paciência. E guardem essa frase. Não é o idoso, é a doença. O paciente, ele tem idade, ele tem Alzheimer, ele tem Parkinson, ele tem corpos de Levy, ele tem alguma coisa, gente, que faz com que ele seja agressivo, seja teimoso. E às vezes, eu tô com uma paciente agora de Alzheimer que ela é super agressiva. E às vezes acontece de eu ir atender a paciente e aí eu chego lá. Aí eu falo: oi, dona fulana, tudo bem? Não vem, não quero. E ela super grossa. E se eu tentar fazer alguma coisa, ela bate, ela empurra. E se ela estiver agressiva, não adianta. Eu posso ir embora, porque ela não vai fazer. E aí, cabe a mim, profissional, respeitar aquele momento. Celinha. Cabe a mim respeitar aquele momento. Se eu não respeito, sabe o que acontece? Ela fica mais agressiva ainda. Eu não consigo saber, gente, o que está passando na cabeça dela naquele momento. Às vezes ela está achando que eu sou uma pessoa do mal, que eu vou fazer algum mal para ela. Às vezes eu vou tocar nela e ela vai ter medo de mim. Não adianta. E às vezes, do nada, ó, ela vira uma chavinha e fica super carinhosa. E ela fala comigo assim: você é boa para mim, né? Mas como você é boa para mim, né? E vira um doce. O que acontece? É falsidade? Não. Tá aqui, ó. Eu tô com um paciente que o filho tá tendo muita dificuldade de lidar com o pai. Por quê? Porque o pai esquece aquilo que o filho combinou com ele. E aí o pai vai lá e faz, e aí o filho vai e fica chateado. E aí não adianta que o pai não lembra. E aí o filho vira e fala: mas para mim é difícil também entender que ele não vai lembrar mais. E aí esse filho chora, porque ele não quer que esse pai fique assim. Então, a gente tem que tentar entender. Às vezes, Silene, às vezes, Maria Almélia, você vai trabalhar na casa de um idoso que é um caos. As pessoas gritam, as pessoas brigam, as pessoas têm raiva umas das outras. Eu tive um paciente, gente, no Rio, que a esposa desse paciente, o filho morava nos Estados Unidos, veio para o Brasil, contratou um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional para cuidar do pai, tá? Então, o pai teria toda a assistência multidisciplinar, uma enfermeira ia lá uma vez por mês para poder vê-lo. E esse pai parece que foi muito ruim para a mãe durante a vida. Traía a mãe, né? Tinha condutas não muito amigáveis, parece que já até agrediu a mãe. Então, esse pai não foi muito cordial com essa mãe durante a vida.
E essa mãe tinha raiva desse pai, mas não separou dele. E aí, esse pai teve uma doença demencial. O filho veio do exterior, contratou todos esses profissionais. Sabe o que ela fez? Passou um mês, ela mandou todo mundo embora. Ela falou que não queria ninguém na casa dela e ela não queria que ninguém ficasse lá cuidando do idoso. Ela só deixou a cuidadora para não dar trabalho para ela. E a cuidadora depois comentou comigo, falou: Erlane, é muito triste, muito triste. Porque ela quer o mal dele, ela quer que ele se estrepe por um passado, uma história de passado. E aí a cuidadora fala: o que eu faço? Seja neutra. A gente não tá aqui. Você não entra, Jaciara, na casa de ninguém, Silvana. Hilda, presta atenção no que eu vou te falar. Você não vai ser cuidadora de ninguém para julgar os hábitos e atos da família. Isso pertence a eles. Você vem para oferecer o melhor cuidado para o paciente. E aí, se lá existem situações constrangedoras, você deve se manter neutra. Nem do lado de um, nem do lado do outro. Neutra. É claro que você não vai deixar ninguém judiar do idoso, né? Isso não. Mas você tem que se manter neutra, porque naquela história, aquela família tem a história dela, que eu não sei qual é. Eu só sei que a gente tem que respeitar a história dessas pessoas. E aí, você sendo uma profissional em excelência, você sabe como cuidar, você sabe como estimular esse idoso. E isso que vai fazer a diferença, Ivonete. O que acontece? Quando você faz um curso que você entende sobre agressividade, entende sobre a teimosia, como agir, né? Qual o diálogo humanizado que você tem que fazer, isso te diferencia no mercado de trabalho. Isso te ajuda a saber como lidar em uma situação de estresse. Qual situação, Erlane? Lembra aí, qual momento que você já passou de estresse com seu idoso? Eu vou lembrar, tá? No dia a dia, a hora do banho, né? Tem idoso que não quer tomar banho. A hora de se alimentar, a hora de trocar fralda, né? Ele tem muito pudor. A hora que ele tem que ir no banheiro, né? Você tem que levar o paciente no banheiro porque ele já não pede mais. Então, a cada pelo menos 2 horas, 3 horas, você tem que levar ele no banheiro para ver se ele faz xixi. A hora de beber água é outro problema. Falar isso, eu vou tomar mais um pouco. As cuidadoras falam comigo, Erlane, minha paciente, eu dou a água para ela, ela coloca na boca e cospe. Ela está perdendo a deglutição. Ela não sabe mais como engolir. Então, o que eu faço nessa hora, né? Como que eu faço? Como agir? O idoso, às vezes, no seu dia a dia, vai ficando mais tarde, ele começa a ficar agressivo, você não entende. E aí, às vezes, outro dia aconteceu isso comigo, a cuidadora me mandou mensagem assim, já te falo, Ícaro. Uma cuidadora me mandou uma mensagem assim, Erlane, a idosa que eu cuido, ela não gosta de mim. Porque todo dia ela só fica nervosa, agitada, brava, todo dia só comigo. Com a outra cuidadora, ela não fica, só comigo. Ela tem algum problema comigo e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Falei com ela da importância de fazer um trabalho humanizado, a diferença, né, de você conseguir. Gente, eu consigo que o idoso faça tudo o que eu quero, tudo. Você faz mágica? Eu faço um trabalho humanizado com ele, com muito respeito. Eu estou atendendo um paciente agora que ele é bravo, mas ele é bravo, grosso, mal-humorado, que fala que quer morrer, que quer ir embora, que nada tem sentido, que ele não quer estar ali, que não sabe nem por que tem que fazer fisioterapia. Não sei para que o meu filho inventou essa história agora. E aí, essa semana eu não fui um dia trabalhar. Eu tinha ficado com uma dor de garganta e aí eu optei por não trabalhar, porque não sabia se era Covid, né? Então eu fiquei 3 dias sem trabalhar para fazer o teste.
que nem é mais assim, tá? Depois me lembro que eu vou falar para vocês o novo protocolo qual é. E aí, eu não fui, e aí quando foi sexta-feira, era para ter ido quarta, eu não fui. Quando foi sexta-feira, o filho dele me ligou e falou assim: "Papai perguntou se você não vem hoje, porque ele quer fazer". Aí eu falei: "Olha só, fala que detesta, que não gosta, mas eu não fui e já quer fazer". É isso aí, é assim que a gente vai quebrando o paciente, respeitando e fazendo um trabalho humanizado. E aí quando você vai fazendo esse trabalho, o idoso, ele vai tendo respeito por você. E aí essa cuidadora falou comigo assim: Mas Erlane, é só comigo, com a outra cuidadora ela não faz. Qual o horário que você trabalha?". E aí ela me falou: "Eu vou ter que acabar a live mais cedo, gente, tá acabando a bateria". E aqui não sei nem onde tem extensão. Se cair no Instagram é porque acabou a bateria, tá? Só para vocês saberem. E aí, conclusão, a cuidadora trabalhava até às 7 da noite e a outra pegava de 7 às 7, 7 da noite às 7 da manhã. Com a outra, ela não ficava agressiva, já tinha passado o período da síndrome do entardecer. Então, o que acontecia? No horário dela, acontecia síndrome do entardecer, ela ficava agressiva. Não era nada contra a cuidadora, era um problema do emocional, era um problema mental, né? Estava relacionado com os medos dela, né? Com a doença dela. E a cuidadora achando que era um problema com ela, e não era. E aí, quando a gente começou a fazer a metodologia para poder evitar que isso acontecesse, tudo mudou, ok? Então, é importante ter conhecimento. O idoso não é criança, né? Porque a criança, às vezes, você pega, enxuxa na boca dela e tomou, pronto, acabou. A criança, ela não entende ainda o que é bom ou não para ela. E ela não vai ficar chateada com aquilo, tá? Agora, isso aí, Ícaro. Se você faz isso com o idoso, ele vai ter você como se fosse um rival dele, um inimigo dele, entende? Então você vai tentar conversar, mostrar para ele a importância daquela medicação, que você aí, gente, para cada idoso funciona de uma forma, tá? Vai ter idoso que se você falar assim: "Seu José, o senhor toma isso, por favor, e se a sua família souber que você não tomou, eles vão me mandar embora, porque eu não estou fazendo meu trabalho direito. Por favor, toma um remédio". Aí tem idoso que não quer te perder, e aí ele toma. Ou ele tem pena de você porque você vai ficar desempregado, e ele toma. Tem idoso que ele tem um coração muito bondoso e tem uma percepção de não atrapalhar o outro. Tem idoso que não tá nem aí para você. E aí você pode falar dele com ele. Se você não tomar, você vai ficar doente, né? Se você não tomar, de repente você vai ter que parar no hospital. Então não é uma boa ideia, você não acha? E aí, quando ele pensa nele, pode ser que ele tome também, tá?